Gisele, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer que você topou participar dessa nossa conversa nessa nova etapa da Panorama Crítica, agora em formato de podcast. Muitíssimo obrigado, é muito importante pra gente. De largada, fala um pouco pra gente. Quem é a Gisele Beigelman? Bom, antes de falar quem é Gisele Beigelman, eu é que agradeço o convite de vocês, uma honra, uma alegria participar do podcast Panorama Crítico. Gisele Beigelman é artista, professora da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo, trabalha com mídias digitais desde os anos 90, faz parte de uma espécie de Jurassic Park da internet brasileira e, portanto, da internet como um todo. É mãe, é irmã, é filha, tem uma série de demandas e tem como característica, talvez, principal do trabalho o fato de não separar o trabalho artístico do trabalho teórico e não tomar nenhum desses dois como determinante do outro. Muitas questões que eu abordo teoricamente emergem da prática artística e vice-versa. Várias questões com as quais eu trabalho teoricamente se tornam depois experimentos dos mais variados formatos e linguagens. Gisele, a tua trajetória ela é marcada pela interdisciplinaridade. Inclusive, a tua primeira formação é História, certo? Nos fala um pouco como é que se dá esse encontro entre a historiadora com a arte e da artista com a tecnologia. Primeiro, não é que História é minha primeira formação, História é minha única formação. Eu não tenho formação em artes, eu não tenho formação em tecnologia, eu não tenho formação em comunicação, eu não tenho formação em nada do que eu me dedico profissionalmente nos últimos 30 anos da minha vida. Eu esqueci de falar na minha apresentação, tenho 60 anos, vou fazer 61, então já estou na estrada há algum tempo. Eu penso que a minha formação em História ela é intrinsecamente ligada ao meu, não só às questões do meu trabalho, mas especialmente às minhas metodologias. Acho que a formação em História mais contribuiu na minha produção. Uma é a orientação para trabalhar em vários planos simultaneamente, né? Planos temporais, espaciais, trabalhar com variáveis distintas, os seus vetores, sem procurar relações de causa e efeito. A outra questão que também a formação em História é fundamental na minha produção é a capacidade de entender que as coisas não são atávicas, por um lado, elas têm vários condicionantes, e, por outro lado, que elas não são para sempre, né? Que elas têm uma temporalidade que responde a determinadas questões. Então, não acredito que de agora em diante nós viveremos sempre presos a um monitor com cara de televisão pendurado em um teclado QWERTY, né, como as máquinas de escrever, que por sua vez reproduziam os equipamentos de telégrafo entre as estações de trem. Isso é muito importante, né? Porque existe um certo delírio em relação à tecnologia e uma tecnofantasia que orbita aí entre uma tecnofilia extrema, que muitas vezes é quase que parnasiana da tecnologia
pela tecnologia, e, por outro lado, uma tecnofobia tão presente quanto, né? Um pânico, assim, paranoico, à la Frankenstein, de que a tecnologia vai nos devorar, que a tecnologia vai nos substituir, e essas questões todas me parecem que a formação em história limpa um pouco o terreno dessa produção. E meu encontro com a tecnologia, ele vem de vários caminhos. Acho que também desde a minha formação em história, meu doutorado foi sobre o escritor Ernest Hemingway e a produção antifascista na Guerra Civil Espanhola, e especialmente no caso do Hemingway, é um artista muito marcado pelas transformações tecnológicas que se transformaram, no caso dele, num partido estético. É impossível entender a frase curta do Hemingway, estilo telegráfico, sem levar em conta a sua experiência como correspondente de guerra. E, por outro lado, toda essa produção artística em torno da militância antifascista, ela é feita muito em diálogo com as novas mídias da época, com o rádio, com o cartaz, com o cinema, então, com o jornalismo. Então, isso tudo acaba, de uma certa maneira, numa arqueologia da minha relação com a tecnologia, fazendo parte. E a aderência à tecnologia no campo da produção e da criação propriamente dita, ela vem de dois braços distintos, né? Uma, como já falei, minha idade, não tenho nenhum problema com essas questões, totalmente anti-etarista, é que eu sou de uma geração que passou a sua juventude em São Paulo muito marcada pela produção dos poetas concretos, né, do Augusto, do Campos, do Haroldo, do Décio Pinhatari, que tinham uma verve de corpo a corpo com a tecnologia e as formas de expandir as escritas muito no centro da sua ação, inclusive expandindo essa escritura para a cidade. Então, primeira vez que eu vi uma apresentação mais experimental, tecnológica, que foi ainda no contexto do projeto Arte Cidade, que ocupou um dos prédios em que eu trabalhava no patrimônio histórico, no centro da cidade, e desenvolveu o primeiro CD-ROM inteiramente feito por artistas. Eu vi aquilo e eu decidi, eu quero fazer isso. Eu lembro que eu saí e fui comprar um computador com tela colorida e comecei minhas primeiras investidas, né, muito na chave da poética experimental, da escrita concreta. E isso acabou me levando para ser convidada a integrar a equipe do primeiro portal comercial da internet brasileira, que foi o Universo Online. Como ninguém sabia nada, aqueles experimentos que algumas pessoas conheciam que eu fazia com supostas poesias digitais, me deram o contexto para ser uma das pessoas convidadas para essa equipe. E na experiência de trabalho no UOL, propriamente dito, é que eu fui me inquietando muito qual seria o impacto da escrita e na escrita e na leitura da internet como um todo. E isso acabou culminando com um projeto que eu submeti na maior cara de pau à Fundação Vite, que era uma fundação muito prestigiosa e que
uma carreira bastante assentada. Na época, 30 anos atrás, não era o caso, né? Estava bem no início de carreira e nunca tinha feito nada nessa ordem, e submeti um projeto com a proposta de fazer um ensaio crítico sobre literatura e leitura na internet. No processo de fazer esse projeto, desenvolvê-lo, eu comecei a desenhar por minha conta um website com os rudimentos de conhecimento elementares que eu tinha da minha experiência no UOL, que foi realmente uma escola, era uma verdadeira TV Tupi, a gente ia aprendendo, fazendo o que ninguém sabia, nem os técnicos, nós aprendemos... Oi? Não, nada, era ao mesmo tempo muito profissional por esse background, né, de jornalismo, da Folha, dos profissionais envolvidos, mas o fazer mesmo, internet propriamente dita, era uma coisa que a gente aprendeu no braço, na marra. O fato é que esse site que eu criei, que se tornou, né, o projeto era o Livro Depois do Livro, ele ganhou uma dimensão muito maior do que eu e acabou sendo convidado para participar da primeira exposição feita dentro de um museu sobre net art, sobre arte para a internet, que foi a Net Condition, com curadoria do Peter Weibel, que faleceu, inclusive, recentemente, foi a primeira curadoria dele no ZKM. E daí para frente, as coisas foram se transformando, e na esteira do Livro Depois do Livro vieram outros convites. O Livro Depois do Livro foi um projeto que rodou muito, foi muito premiado, muito falado, ele tinha muitos aspectos, né, importantes. Hoje ele faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, e a partir dele as experimentações foram tomando prioridade em relação à minha pesquisa no patrimônio. Acho que hoje elas, enfim, confluíram, né? Acho que os últimos projetos que eu fiz com inteligência artificial, eles são todos já um processo de amarração entre as pesquisas que eu fiz com as minhas intervenções no patrimônio aqui em São Paulo, entre 2014 e 2019, e o repertório tecnológico que eu já carregava. E dentro da academia, focando mais, obviamente, no campo das artes visuais, tem havido algum avanço em pesquisa? Desculpa. Tem havido algum avanço em pesquisa no campo da arte e tecnologia? Como tu vê esse avanço? Olha, acho que assim, a tecnologia ela é intrínseca ao processo artístico. A questão talvez seja que com as mídias digitais configuram estéticas que problematizam a tecnologia no campo da arte de forma distinta do que se fazia com a videoarte anteriormente. Acho que existe uma maior abertura para esse tipo de projeto. Hoje em dia, acho que a Maria Amélia Bulhões tem um protagonismo total, e ela é uma pessoa não só queridíssima, assim, minha amiga, mas falando como pensadora, produtora da arte. Maria Amélia é uma personagem central, outra pessoa central que vem do Rio Grande do Sul para o mundo e para trazer essa questão da arte e tecnologia, Diana Domingues. Eu acho que a gente deve muito ao Sul nesse sentido. E hoje isso passa por muitas transformações, a gente tem toda uma nova geração
com esse protagonismo negro, especialmente negras, né? Artistas pretas maravilhosas, né? Com a Victoria Cribb, a Biarritz, que estão colocando numa outra chave essa produção. Ela ainda é, do meu ponto de vista, uma produção de infiltração. O Brasil tem nomes muito fortes nessa área, né? Não só essa primeira geração da Diana, mas, enfim, que depois tem a Regiane Cantone, Raquel Kogan, Lucas Bambosi, e as novas gerações, né, principalmente do Nordeste, assim, com outro vocabulário, e Minas, que já vem com esse repertório da videoarte para triturar tudo, ainda é uma arte de infiltração, que depende muito dos festivais próprios, como o FAIL, que depende dos nichos acadêmicos que vão se formando, né, na Federal do Rio Grande do Sul, na USP, na Federal de Pernambuco, na PUC de São Paulo, que também é um lugar estratégico, não só dessa discussão, mas dessa produção, né? Toda uma geração saiu de lá, e, enfim, artistas incríveis. Então a gente tem, óbvio, no país inteiro e hoje no Norte também, você pensa, Keila Sobral, tem muita gente fazendo e produzindo coisas muito importantes e muito interessantes. Porém, eu ainda penso que o nosso espaço é bastante restrito, né? Quando você pensa mais numa escala de mercado ou numa escala. E eu falo no mercado, porque o mercado, infelizmente no Brasil, ele é muito ligado ao circuito hegemônico de circulação da produção. Isso é um lugar de estrangulamento dessa produção. As questões colocadas no campo dessa produção artística não reverberam em outros lugares, fora ainda desses nichos principais, o que não quer dizer que nós não tenhamos já uma pequena abertura dentro de algumas galerias, em alguns momentos, mas ainda preso a algumas concessões, né? Acho que é um quadro bastante diferente. Não teria nunca no Brasil um caso como, por exemplo, de um artista do calibre do Trevor Paglen, que é um dos principais nomes da arte contemporânea e que está numa das principais galerias de Nova York, com uma produção super arrojada, agora com um trabalho com NFT super importante, com questões estéticas novas. Isso não aconteceria aqui. NFT e inteligência artificial, que tu acabou de falar agora. O uso dessas tecnologias, principalmente no campo das artes visuais, que é o foco da nossa conversa aqui, obviamente. Acho que assim, tem um grupo na USP inteiramente devotado a isso, né? Grupo de arte e inteligência artificial, Bruno Mores, que é pioneiro nessa relação no Brasil. Os meus últimos trabalhos todos são, nos últimos 2 anos todos, com inteligência artificial. Nós não somos os únicos, tem Gabriel Lemos. Eu não gosto de ficar citando, porque quando você começa a falar, você sempre vai esquecer de alguém fundamental. Acho que é inevitável, sim. É uma tecnologia do nosso agora e ela não será uma tecnologia passageira.
E muito do que se fala sobre inteligência artificial, eu lembro, é muito semelhante ao que se falava sobre internet, que vai acabar com o conhecimento, que vai perder a possibilidade de autenticar a autoria. Então, voltam questões tecnofóbicas muito antigas. O problema, eu acho que a grande questão é, como em qualquer produção artística, é saber entender de que forma o artista problematiza as tecnologias com as quais ele trabalha. Poderíamos dizer que existe uma resistência à arte e tecnologia, uma resistência mercadológica, principalmente no Brasil? Eu acho que não é só mercadológica, ela é institucional, ela é acadêmica e ela é mercadológica. O circuito das artes no Brasil, ele se abriu muito nos últimos anos, é inegável, absorvendo uma série de pautas muito importantes quanto à representatividade, quanto à diversidade, mas ele ainda é muito restrito a um perfil, a penetração desse tipo de linguagem muito mediada, tecnicamente. Né? Alguns artistas conseguem furar a bolha, mas não é o caso, não é um caso transversal, digamos. Né? Tem assim, uma diversidade de trabalhos com pintura, com muitos vocabulários estéticos, com muitas linguagens. Não é o caso da penetração da tecnologia. Vamos agora voltar um pouquinho para a tua produção, mais especificamente. Ao mesmo tempo em que é possível ver muito claro nas tuas propostas poéticas o uso do recurso tecnológico e uma busca pela desconstrução dessa mitologia do high-tech só pelo high-tech, por exemplo, o Sistema Lascado, quando trabalha com o glitch, dá para observar um teor forte de crítica à tecnologia pela tecnologia. Mas também há a tecnologia como uma forma de controle social. Comenta um pouquinho sobre essa caminhada que parte da tua poética visual e que a gente encontra no livro Políticas da Imagem. É porque no livro tu nos traz como a tecnologia pode ser usada como ferramenta de controle e discriminação. Tu aponta que alguns trabalhos conseguem, de dentro do sistema, apresentar uma crítica, uma forte crítica, inclusive, sobre o uso dos dados e metadados, principalmente o uso de algoritmos. Tá, aproveito e já te lanço uma outra pergunta. A arte poderia ser uma possível resposta, ou, no mínimo, um dedo na ferida, para que a gente possa repensar nossa relação com as redes? Não, a arte, eu acho que ela é isso. Se ela não tiver competência para tensionar o seu presente, não é a arte mobilizada pelas questões contemporâneas, né? Acho que as estéticas contemporâneas fazem isso. No meu caso, em particular, acho que um dos trabalhos onde isso fica mais na epiderme, que você me pergunta, não é dos mais tecnológicos, é um vídeo, Audiolândia, que é um vídeo que trabalha, então é um trabalho que está na epiderme, né, da patologia das redes sociais, né, um trabalho considerado hoje em dia premonitório de uma tomada das redes pela extrema-direita e do reconhecimento de uma cara do Brasil que, paradoxalmente, os intelectuais, os artistas, o circuito estético não tinha ainda figurado. Tinha figurado de outras maneiras os conflitos sociais, as diferenças econômicas, os processos de exclusão, mas não essa patologia do discurso e da militância do ódio,
né? Então, eu acho que esse é um trabalho que coloca isso muito no primeiro plano. Aí, no extremo oposto, numa lógica mais sofisticada do ponto de vista da programação tecnológica, acho que o coronário é o que evidencia essas relações. O coronário foi um projeto que eu fiz a convite do Instituto Moreira Salles, à época do início da pandemia do coronavírus, quando a gente estava ainda se entendendo, e é um trabalho baseado nas palavras que se tornavam rotineiras e que até um mês antes de março de 2020 ninguém utilizava, né? Como máscara, que tinha um sentido relacionado a carnaval, não a máscara que nós usamos para nos proteger da Covid, álcool em gel, testar positivo, e é dado para o leitor como um texto que funciona como um mapa de atenção. As palavras levam a determinados trechos de um texto que pode ser lido em qualquer ordem, sobre a vigilância de dados, e as palavras mais acessadas vão sendo tingidas por mapas de calor, numa estética muito semelhante a dos termômetros, né, que faziam as manchas, mas que são utilizados também para escanear o olhar das pessoas, como é que ele se conduz na tela. Então, é uma espécie de vigilância ao vivo. E acho que nesses dois projetos, essas questões vêm muito à tona. Na era da dadosferas, os conceitos de público e privado, será que ainda se sustentam, que param de pé? Isso eu tenho certeza, né? Para achar o que eu vou dizer agora. Há muitos anos atrás, o tema do Ars Eletrônica, que é um festival muito importante na área de arte, mídia, arte e tecnologia, era No More Privacy, né? Acabou a privacidade. A privacidade tal qual, e isso talvez volte ao começo da nossa conversa sobre a minha formação em história. Essa privacidade que nós temos como um paradigma, ela se consolidou ao longo do século XIX, dentro de uma biopolítica muito particular. Ela não é eterna, e ela, com certeza, estar em rede, ela se torna problemática hoje em dia, porque estar em rede é estar com a privacidade aberta. Né? Estar conectado pressupõe o compartilhamento de dados. Né? Não é só as pessoas verem você ou ouvirem você. Estar em rede é estar o tempo todo doando dados para o sistema e trazendo dados do sistema. Esse fluxo é contínuo. Então, portanto, as relações são diferentes. Elas pressupõem uma nova ética que essas big techs não põem em discussão, e é por isso que nós estamos com tantos problemas sobre atualizam ou não atualizam o marco civil da internet, que é a opacidade de como os dados são capturados, como eles são compartilhados e, do meu ponto de vista, a pergunta principal: o que se pode fazer com eles depois que eles são armazenados? Em quais outros braços eles podem se desdobrar? Né? Essa é a grande pergunta. Se eu vou a uma farmácia e consumo sempre o mesmo remédio, tudo bem, a farmácia me devolve esses dados que ela recuperou, meu CPF, meu RG, quantas vezes eu comprei esse remédio, mas esses dados estão indo
para a empresa farmacêutica. Essa empresa farmacêutica, os seus dados estão relacionados com o que uma companhia de seguro pode usar essa massa de dados para determinar, por exemplo, o preço do meu seguro-saúde ou dos usuários desse remédio. É nesse ponto e dentro dessa perspectiva que nós precisamos rediscutir a relação entre público e privado. Do ponto de vista assim, que é impossível não compartilhar dados estando em rede, mas nós temos que ter o direito de saber não só quando os nossos dados são coletados, mas para onde eles vão e o que pode ser feito a partir deles. É o que pode, principalmente o que não pode, né? E o que não pode. O que nós gostaríamos que não fosse possível. Eu li uma entrevista tua há algum tempo, onde tu colocou uma manifestação que ocorreu em São Paulo há algum tempo, uns anos atrás, acho que foi na Paulista, não recordo exatamente nem qual era a manifestação e exatamente onde foi. Mas ali tu colocou ao menos, né, que o ato de manifestar em si era estar ali, na verdade, registrando a manifestação. Isso se tornou um paradigma. Não, quando a gente pensa assim, o impeachment da Dilma já não era esse espetáculo ao vivo dos deputados com as suas plaquinhas posando para, na época, o seu Twitter, o seu Facebook, hoje seria o seu Instagram, o seu TikTok. Não, você vai vendo que essas redes, nós já fizemos o download da internet. Isso é uma frase célebre do André Lemos, né? Meu amigo, meu colega, professor da Federal da Bahia. E é a partir disso que a gente tem que discutir. Bom, para a gente encerrar, ou pelo menos já ir encaminhando para o encerramento, o que a gente pode esperar mais ali na frente da Gisele? Projetos futuros, colaborações, publicações? O que tu tem pensado? O que a Gisele tem em mente mais ali para frente? Olha, eu estou muito envolvida na minha virada vegetal, né, no projeto Botânica Tirânica, ele já está se desdobrando em outras frentes. Fala um pouco sobre o Botânica Tirânica, que também tem a ver com essa questão dessa relação que a gente está falando sobre essas questões do ódio nas redes. Né? Botânica Tirânica também é uma Odiolândia, mas é uma Odiolândia construída ao longo da história do colonialismo e como ela se projeta em estéticas, em linguagens, em visão de mundo, até a própria construção da ideia da natureza. Eu comecei trabalhando com plantas, com nomes pejorativos, nomes científicos e nomes populares em relação a mulheres, a judeus, a negros, a indígenas e a ciganos, que em si também é um nome muito contestável, né? Ciganos, na verdade, são vários grupos, né? Rom, Sinti, Caló. É uma generalização já bem ofensiva. Uma generalização que já em si já é ofensiva. E fui evoluindo no meu trabalho, assim, agora eu estou pesquisando também plantas que se tornaram plantas de resistências para os movimentos LGBTQ+, né, que são plantas queer, e plantas que foram proibidas. Plantas associadas a venenos, a afrodisíacos, a mudanças de estados mentais, plantas alucinógenas, e que hoje a ciência vai percebendo que aquilo que os povos originários sempre souberam, se não é? A planta, sim, ela pode matar, depende tudo da dose. Né? Depende como tomar, e não é à toa que você tem agora toda uma pesquisa cada vez mais voltada até para cannabis, né?
foi uma das mais contestadas, e que hoje se sabe que é uma substância que pode estar associada a medicamentos para Alzheimer, medicamentos Parkinson, sim. E a resistência à cannabis persiste no Brasil, inclusive para pesquisa, né? Uma dificuldade, a gente está vendo essas discussões no Senado e tudo mais. Proibição até como fonte de pesquisa. Totalmente, mas os cientistas têm apontado direções muito importantes disso. Então, entender essa condição da planta proibida, da planta banida, e de que forma ela é também associada a papéis sociais que o discurso hegemônico sempre oprimiu, como, por exemplo, a mulher, beladona, né, é a mesma lógica se repete. E eu venho trabalhando nisso e fazendo experimentações com inteligência artificial, comecei com processos generativos mesmo de redes neurais, e hoje estou trabalhando, como muitas outras pessoas, com linguagem natural, na órbita da tradução do texto para a imagem e da imagem para a imagem. Então, essa nova série já tem outras questões tecnológicas também envolvidas. Só, mais uma coisa que me veio agora, eu devia ter perguntado lá atrás, mas as conversas a gente acabou... Essas inteligências artificiais, essas ferramentas, ChatGPT, Bard... É minha nova paixão, o ChatGPT. O que tu acha? Qual a tua visão sobre essa ferramenta? Além de ser a tua nova paixão. Acho que, sim, tem problemas. É que virou o novo medo do mundo, parece, né? A nova paranoia mundial, uma coisa... Como foi a Wikipedia 10 anos atrás, a grande discussão era você aceita trabalhos acadêmicos que citem a Wikipedia. Hoje em dia, a Wikipedia foi se qualificando de tal forma que sim, ela é aceita como fonte. No começo não era porque ela não tinha uma robustez editorial, e o ChatGPT também precisa matizar. O ChatGPT tem muitos problemas da órbita do colonialismo dos dados, da forma como ele foi treinado, de qual perfil de textos que foram utilizados. Isso implica em vários erros e problemas, mas implica numa máquina maravilhosa que permite propor e pensar novas formas de cumplicidade entre humanos, não humanos e inteligências mais que humanas, como o James Bridle vem definindo, né, essas que vêm das plantas e dos animais. Acho que assim, a grande virada é a virada da possibilidade de descentralizar do paradigma do humano, do paradigma antropocêntrico. Tem usado bastante o ChatGPT ou essas outras ferramentas que tem? Muito, inclusive na sala de aula, e tem sido um exercício incrível. Eu uso muito para coisas muito práticas em traduções, que é muito ágil para traduzir, acertar textos que eu tenho escrito em inglês ou em outras línguas, uma segunda redação, e tenho usado também nessa tentativa de pedir para que ele descreva uma planta fictícia que eu elaborei com inteligência artificial, e a partir da descrição do ChatGPT fazer com que o DALL-E ou o Midjourney ou outro sistema crie uma nova espécie com essas informações, né? Tenho usado bastante. Na minha produção, na minha escrita, e
Na Usa minha sem medo pedagogia, nenhum. né? Tem medo nenhum. Imagina, porque acho isso também, você está de novo, André Lemos, assim, nós sempre tivemos que nos preocupar se os nossos alunos estavam copiando livros, copiando a Wikipedia, copiando filmes. Então, essa preocupação não mudou. E nós, no nosso trabalho, sempre tivemos como a prerrogativa do trabalho é a crítica. A leitura não é um processo de consumo, a leitura é um trabalho de colocar à prova aquilo que você está, aquilo com o que você está interagindo. Não seria diferente que o ChatGPT. Ainda vai melhorar muito, com certeza. Mas é, com certeza, o grande acontecimento da internet desde o lançamento da www. Popularizou a inteligência artificial numa velocidade que não se previa que aconteceria. Não, e o ChatGPT é uma coisa assim, 3 meses, 100 milhões de usuários, e é algo que a Netflix demorou 3 anos para conquistar, né? Então, você vê assim, que tem um impacto muito importante. Então, não dá para dizer que é todo mundo idiota. Assim, tem uma certa arrogância intelectual naquele desprezo pela coisa que começa a se disseminar, né? É um medo da inteligência distribuída enorme, enorme. Bom, Gisele, acho que agora é isso. Por hoje, pelo menos. Por hoje é só. Isso, não sei se tu gostaria de acrescentar alguma coisa. Ótimo. Que a gente esqueceu de falar. Não, eu queria só era destacar algo que talvez tenha passado desapercebido, até porque, de certo modo, a gente está na Casa da Federal do Rio Grande do Sul, é essa importância de dessa descentralização do reconhecimento, que essa produção do conhecimento, ela, especialmente nessa área da arte e tecnologia, já nasceu descentralizado no Brasil, e o papel que pessoas como a Maria Amélia Bulhões e a Diana Domingues tiveram em alavancar esse processo, é algo que as novas histórias da arte no Brasil vão ter que aprender a absorver. Voltamos para o início, né? Um pouco, pelo menos. Mas existe uma resistência, né? No campo da arte, principalmente no campo da história da arte. Existe essa resistência, não? Resistência ao meio e uma resistência geopolítica, porque isso passa por uma inversão do mapa e uma descentralização dos protagonismos que talvez a universidade ainda não tenha se preparado para aguentar. Bom, Gisele, eu gostaria de agradecer novamente que tu topou participar dessa nossa conversa. Tá ótimo. Nessa nova etapa da Panorama Crítico, agora em formato de podcast. Perfeito. E, de novo, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Mesmo. E até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.